E aí, Thiago? Tudo bem? Thiago, Lucas? Bom dia, Que frio. professor. Tô gostando desse negócio, não. Bom dia, professor. Bom dia, Lucas. Tudo bem? E aí, tá melhor? Tudo? Tô. Então tá bom. Renan, Bom dia, professor. bom dia, tudo bem? Só vou esperar Tudo. mais alguns minutinhos aí, a gente já começa. E aí, gente? Ressaca hoje? Quem é Graças corintiano a deve estar Deus. de ódio. É ódio. Você é doido, professor. De Já virada. tá vendo de 2-0, deixa virar. É E o triste. gol? E o último gol? Você é doido. Golaço. Ah, eu nem vi os gols, eu só tava escutando pelo rádio. O último gol do Atlético foi um golaço. É, faz parte, não dá pra ganhar todos também. Já tenho sorte É, de ir pra final do Paulista, né? fazer o quê? Tentar ganhar esse, né? Ah, difícil, hein? Acho que não. Esse ano não vai ganhar nada, não. Esse ano a gente O, vai... o Flamengo eu já sei que não ganha, que não ganha. Esse ano ele não ganha. É, vamos ver, vai ter bastante coisa. Sim. Eu falo uma coisa. Corinthians perdeu pro Atlético Goianiense, perdeu pro cara que não tem mundial. Atlético Aí já tá Mineiro, Sim, Atlético eu perdi. Mineiro, calma coração, eu errei. Atlético Mineiro. Perdeu pro Atlético Mineiro e ainda calma perdeu coração. o cara que não tem mundial. Ah, não, isso é de menos. Isso é de menos. Ainda fala que o Corinthians é bom. Então, gente, ó, é assim, deixa eu ir começando aqui, porque senão não vai dar tempo, aí depois a gente volta para essa conversa lá no grupo, lá no grupão. Ah, gente, então assim, né? Então, até semana passada, né, nós estávamos falando sobre Guerra Fria aqui na América, né? E assim, gente, ó, Sim. hoje nós vamos começar a fazer um geralzão sobre a descolonização da África e da Ásia, né? Então, gente, é assim. Quando nós falamos em descolonização, até parece que o mundo, assim, ele deixou de ser um mundo colonizado a partir do século XIX, quando a América ela começa a se tornar independente. Então, lógico, os Estados Unidos e o Haiti se tornaram independentes lá no século XVIII ainda, né? Mas a América Espanhola e a América Portuguesa, né, eles se tornaram independentes no século XIX. Então, né, algumas coisas aqui que nós vamos começar a discutir. Bem, e a África, né? A África e a Ásia. Como nós falamos no ano passado, com a perda, né, a perda das colônias, né, na América vai fazer com que as potências elas voltassem o seu olhar para a África e para a Ásia. Porque, primeiro, eles precisavam de matéria-prima e eles precisavam de matéria-prima e mão de obra barata. Né? Tanto é que em 1889, né, houve a Conferência de Berlim, né, enquanto o Brasil estava discutindo a sua abolição da escravatura, os países industriais que estavam na segunda revolução industrial, eles estavam discutindo a partilha da África. Eles queriam dividir a África entre eles, que ficou conhecido como a Conferência de Berlim. Né? Acho que a gente já falou isso no ano passado, a gente falou um pouquinho no começo do ano. Que a gente E vai deu muito errado no caso que eles botaram de povos que são inimigos com eles, com os outros países. Então, por que isso é importante da gente falar, né? Porque a Conferência de Berlim, ele vai dividir a África como se fosse um bolo. Né? Então, vai dividir a África como se fosse uma torta. Vai cortar a África em cima de uma mesa. Né? Então, eles serão divididos, né? E assim, né, os países que não se sentiram privilegiados com colônias ricas, eles vão se revoltar e vão se levantar contra essa conferência, e isso vai ser um dos motivos da Primeira Guerra Mundial, que não vai ser solucionado na Primeira Guerra Mundial, mas que depois vai dar origem à Segunda Guerra Mundial.
né? Então, tem alguns historiadores que já não aceitam mais a divisão das duas guerras. Tem alguns historiadores que acreditam que a Primeira e a Segunda Guerra Mundial ela foi uma guerra apenas. A única coisa que diferencia uma a outra foi o período de paz, né? Que a guerra ela foi até 1918. Depois da década de 20 foi o período onde, teoricamente, foi os levantes que vão levar aos governos totalitaristas. Então, fascismo, nazismo, stalinismo, e isso vai ser a força motriz para a Segunda Guerra Mundial. Bem, então, a Segunda Guerra Mundial vai acabar, né? Vai acabar, só que nós temos que pensar algumas coisas bem relevantes. Bem, o que vai acontecer com as colônias africanas, né? Gente, então é o seguinte, ó, nesse contexto todo, entre a década de 50, a década de 60 e a década de 70, vai ter um grande debate para discutir o seguinte: e aí, o que nós vamos fazer? O que vai acontecer com as colônias africanas e as colônias asiáticas? Né? Então, o que vai acontecer? No caso, nós temos Moçambique, nós temos Angola, que era colonizado ainda por Portugal, a parte norte da África, Argélia, Marrocos, era toda colonizada pelos franceses. Nós temos a África Central, que é o Congo, que era colonizado pelos belgas. Então, nós ainda temos uma dominação muito grande, né, dos povos europeus na África. Então, isso é um problema muito sério. Porque é o seguinte, os países assim, que participaram da Segunda Guerra Mundial não tinham condições de manter o controle dessas colônias. Então, esses países como a França, a Inglaterra, a Bélgica e Portugal não tinham dinheiro para manter essas colônias sob seus poderes. Então, e ao mesmo tempo, vai surgindo ali naquele local alguns sentimentos emancipacionistas, de independência. Porque quando eu falo emancipação, é quando um país ele se torna independente da sua metrópole. No caso, né, dos ingleses, dos franceses e dos belgas e dos portugueses. Bem, gente, então é o seguinte, algumas coisas que nós vamos, né, começar a discutir aqui. E aí, como é que vai fazer isso? Né? Nós estamos falando de locais que foram explorados pelos europeus há séculos. E aí, como é que vai fazer? Né? Então, o que vai acontecer? Nesse mesmo tempo aí, vai começar a surgir um sentimento chamado de sentimento panafricanismo ou pan-africano. O que é esse sentimento pan-africano? De valorização da cultura africana, de buscar a independência desses países, dessas colônias. Só que nós estamos passando por um momento bem emblemático da história. Né? Nós estamos passando pelo momento chamado Guerra Fria. E aí? Né? Então, esses países, ao se tornarem independentes, eles vão ter que eles vão ter que escolher um lado. Qual lado que eles vão tomar? Né? Então, na década de 60, também aí nós teremos em 1955, na cidade de Bandung. Gravem isso aí, Bandung. É uma conferência, né, uma reunião de países asiáticos e países africanos para decidir o que vai ser feito. Né, que vai ser feito, como é que vai ser a independência desses países. Vai começar a discutir esses temas. E aí, nós vamos promover a nossa independência como? A partir da guerra, a partir de resoluções diplomáticas. Então, isso vai começar a ser discutido. Só que é o seguinte, é nesse momento aí que surge a divisão do mundo em 3 partes. Porque é o seguinte, os países que se tornavam independentes nesse período aí, eles tinham que escolher. Ou estava do lado dos Estados Unidos capitalista, ou estava do lado da União Soviética como um país, né, um país socialista.
Então, o que esses países esses países que vão participar da conferência de Bandung, eles vão começar a fazer, né? Eles vão começar a discutir o seguinte: então, nós vamos apoiar quem? A maior parte deles não vão apoiar nem americanos e nem soviéticos. Eles vão dizer o seguinte no primeiro momento: eu vou comercializar, eu vou manter relações diplomáticas e políticas com aqueles países que me derem melhores condições. Né? Então, tem essa questão aí importante. Né? Então, vai começar a surgir esse movimento, né, que é chamado de terceiro mundo, que depois, né, vai ser considerado algo pejorativo, algo que considera países pobres. Mas, na verdade, não eram países pobres, eram países que foram tão explorados que eles mergulharam em guerras civis, e essas guerras civis vão causar o quê? O empobrecimento e vamos dizer, e o subdesenvolvimento desses países. Gente, porque é o seguinte, nós vamos ver um por um daqui a pouco, assim, nas próximas aulas. Hoje eu vou falar de África do Sul, mas assim, Angola, Moçambique, Congo, Argélia. O que esses países têm em comum? Eles têm em comum guerras civis. Né? Guerras civis. Tanto é, se vocês tiverem a curiosidade, eu sei que esse filme não tem no Netflix, não tem no Amazon, mas esse filme, ele tem no YouTube. Um filme chamado Hotel Ruanda. Né? Hotel Ruanda, que é um filme que vai retratar quando a Ruanda, que é uma colônia belga, ela vai se tornar independente e vai ter um embate, vai ter um conflito, um confronto entre duas etnias, né, dentro de Ruanda, o Tutsi e o Tutsi, alguma coisa assim. Então, esses dois grupos, eles vão lutar em si para governar Ruanda, porque os Tutsis, eles eram beneficiados pelos belgas. Os belgas vão achar o Tutsi com elementos físicos muito parecidos com os europeus. Então, nariz fino, rosto fino. Né? Então, isso vai fazer com que os Tutsi tivessem vantagens políticas e econômicas ali em Ruanda. Então, quando Ruanda se torna independente, né, então, os opositores aos Tutsis vão começar a gerar um genocídio. Né? A população dos Tutsis serão atacados e muitos deles serão mortos. Tanto é que o filme retrata isso. Né? Como é que um Tutsi ele vai manter um grupo de refugiados dentro do hotel. Né? Dentro do hotel ali naquele momento. Isso é importante da gente frisar. Né? E, lógico, né? No primeiro momento, é lindo, maravilhoso. Eu vou me tornar independente, só que eu não quero ser influenciado nem pelos americanos e nem pelos soviéticos. Então, eu vou ser um país, assim, do terceiro mundo. Só que com o passar do tempo, né, com o passar do tempo, esses países vão ser obrigados a tomar um partido. Né? Tanto é que Angola, o processo de independência de Angola é muito parecido com a Revolução Cubana. É muito parecido com a Revolução Cubana. Então, gente, nós temos que levar em consideração tudo isso. Bem, aí eu falei um pouquinho aí de um sentido meio generalizado. Só que, assim, o primeiro processo de independência que nós vamos falar aqui é o processo de independência da África do Sul. Então, por que a África do Sul primeiro em comparação a Angola, a Moçambique, a Argélia, né? Então, por que eles primeiros? Né? Porque é o seguinte, a África do Sul, no primeiro momento, eles foram colonizados pelos holandeses. Então, os holandeses chegam na África do Sul primeiro, eles começam a estabelecer um país ali, porque, lembrando, a Europa, quando tem a expansão marítima, a Europa está passando pelo período de reforma protestante. E a igreja holandesa, ela vai sofrer influências muito pesadas, né, do modelo calvinista, da igreja reformista francesa. Então,
nesse sentido aí, então, como a Holanda, né, vai sofrer essa influência protestante, a Holanda já vai se desenvolver como um país capitalista, né? Capitalista comercial. Então, eles vão começar a fundar colônias, novos países no sul da África. Também aqui no Brasil. Lembrando que o Brasil, a região de Pernambuco, foi povoada no primeiro momento pelos holandeses, né? A cidade de Olinda, ela foi construída pelos holandeses. Então, nós temos tudo isso aí ao mesmo tempo. Então, só que os holandeses vão ser chamados na África de Afrikaners, né? Afrikaners porque eles começam a desenvolver ali uma sociedade diferente. Tudo bem? Tudo bem, gente? Então, assim, né? Então eles vão começar a desenvolver uma cultura diferente e isso vai começar a afetar alguns sentidos ali, né? Principalmente vão começar a chamar atenção. Bem, aí com o passar do tempo, os britânicos, os ingleses, vão começar a ir para a África do Sul e invadir o território, né? Vão começar a invadir o território e vai ter a Guerra dos Afrikaners, que é a guerra entre ingleses e holandeses, ali na África do Sul. Isso lá no século XVIII. Os holandeses serão derrotados e eles vão ser expulsos para o território do norte da África do Sul, né? Então, é bom a gente pensar nesse sentido, né? Só que, com o passar do tempo, esses holandeses vão descobrir no norte da África do Sul ouro, prata e diamantes. Tem um filme também que eu acho interessante, se vocês puderem assistir, esse eu acho que tem no Netflix, é o Diamante de Sangue, né? Diamante de Sangue, ele é um filme que mostra esse período aí da descoberta de ouro, prata e diamantes no norte da África do Sul. Isso vai provocar a guerra de novo entre ingleses e afrikaners. Lembrando, os holandeses no norte da África do Sul, eles não vão mais responder à Holanda. Eles vão se tornar repúblicas. Eles vão formar ali no norte da África do Sul uma república, né? Coisas que na Europa, durante o século XVIII, ainda predominava o modelo chamado de monarquias constitucionais, mais monarquias, né? Então, nesse sentido aí, a África do Sul, eles têm algumas questões mais avançadas em comparação à Europa. Bem, gente, então assim... Professor, Oi. você pode falar qual filme que você estava falando? O outro, não esse do Diante de Sangue, o outro mesmo? Hotel Ruanda. Né? Hotel Ruanda. Então, assim... gente, então, Obrigado. o que vai acontecer? Bem, então, em 1910, né? Então, em 1910 é quando os boeres, né? Então, os ingleses conseguiram entender, né? Que foi a União Africana. Então, os Estados Unificados como uma comunidade britânica. Então, o que vai acontecer ali? Os povos que colonizaram a África do Sul, os povos ingleses, vão entender que eles deveriam se unir para emancipar o território. Né? Eles vão emancipar o território, vão transformar o território em um país independente ali. Bem, então, só que na contrapartida, né, eles vão ter um problema muito sério. Primeiro, a maior parte da população é negra, né? Então, e os negros, com aquele sentimento do pan-africanismo, eles vão começar a buscar o quê? A formação de um país negro na África do Sul. E isso vai fazer com que os ingleses, os colonos britânicos, eles vão criar um sistema chamado de apartheid.
Acredito que apartheid, todo mundo já ouviu falar de apartheid. Já ouvi falar. Então, gente, o apartheid, ele vem desde o período da colonização da África do Sul. Só que não era lei, né? Não era lei. Então, nesse sentido aí, os fazendeiros, eles vão excluir a população negra que vivia ali na África do Sul. Só que a partir de 1913, isso vai se tornar uma lei chamada apartheid, que nada mais é do que a segregação entre as populações. Então, gente, chega um certo ponto do seguinte, então, nós teremos bairros para brancos, bairros para negros, nós teremos escolas para brancos, escola para negros, nós teremos, assim, como a população branca, ela não queria, né, que a população negra estivesse presente ao seu bairro, o que os brancos vão fazer? Vão destinar locais, né, para que os negros possam habitar. Esses locais ficam chamados de soetos, né, soetos. Então, era como se fosse comunidades aqui no Brasil, como se fossem favelas, comunidades, entre outras coisas. Locais sem infraestrutura, sem rede de água, esgoto. Então, gente, um local onde essa população negra ela vai habitar e vai sofrer todos os problemas sociais possíveis e imagináveis. Né? Então, é importante levar em consideração isso. Uma outra coisa também baseia um pouco nos Estados Unidos, né? Então, um pouco nos Estados Unidos. Só não tem nessa de... Pode falar, Murilo. Pode falar. Eu não entendi. Só não baseando, tipo... Porque os negros nos Estados Unidos têm uma condição até que melhor que esse apartheid do que os negros, né? É mais ou menos assim. Mas se baseia um pouco nos Estados Unidos, não é? Então, ô Murilo, nos Estados Unidos também fazia parte essa questão da segregação. Só que nos Estados Unidos não existiam soetos. Mas quem assiste a série Todo Mundo Odeia o Chris sabe muito bem que o bairro do Brooklyn é um bairro de exclusividade negra. Então, a maior parte da população negra vive no Brooklyn. Não é que é uma lei, mas, né, existia bairros para brancos como bairros para negros. Em Nova York, até os dias de hoje, é assim. Só que nos Estados Unidos, nós temos que entender que cada estado tem a sua lei. Nos estados do sul dos Estados Unidos, que é os estados mais preconceituosos, eles tinham uma lei muito parecida com o apartheid. Então, nos ônibus, no transporte público, se um negro entrasse, né, e não tivesse, assim, ele teria que ir para o fundo do ônibus, para sentar no fundo do ônibus, e se não tivesse lugar vago para um branco, o negro, ele era obrigado a dar lugar. Uma outra questão também importante ali nos estados do sul dos Estados Unidos, né? O negro não tinha o direito de estudar em escolas brancas, né? Tanto é que tem um filme chamado Forrest Gump, né? Que é um filme bem legal também, Forrest Gump, que é do Tom Hanks. Esse filme, ele mostra o quê? Ele mostra o período ali da década de 60 com a luta dos direitos civis nos Estados Unidos, que é muito parecido com os movimentos contra o apartheid, né? Só que nos Estados Unidos nós teremos duas correntes. A corrente do Martin Luther King, né? Então, Martin Luther King, ele será um movimento pacifista, né? Então, da não agressão. E nós teremos os Panteras Negras, que será encabeçado pelo Malcolm X. Né? Por que é importante a gente frisar esses dois momentos aí? Porque na África do Sul não terá esse movimento tolerante, né? Nós teremos, no caso aí, né, nós teremos um grupo liderado pelo Nelson Mandela e pelos seus aliados ali que vão, né, buscar acabar com essa lei do apartheid. Esse grupo fica chamado de Congresso
nacional africano, né, que vai, né, lutar contra o apartheid dentro da África do Sul. Começa em 1955. Na África do Sul, essa questão da segregação, ela era tão pesada que era proibido o relacionamento amoroso e afetivo entre brancos e negros. Era proibido. Então, hoje existe isso? Hoje não. Mas até a década de 90, isso era uma lei, gente. Era uma lei. Então, o homem branco não poderia se relacionar com uma mulher negra. O porquê disso? Porque dentro de uma lei dentro de uma ideologia chamada determinismo social, quando há miscigenação, então quando duas etnias elas se relacionam, o filho que vai surgir desse relacionamento, ele será um degenerado. Então, o que é um degenerado? É uma pessoa que não tem condições mínimas para se desenvolver. Então, é uma pessoa que, possivelmente, eles acreditavam nisso. Gente, levando em consideração isso, eles acreditavam nisso. Que uma pessoa degenerada, ele estava condenada ao fracasso. Então, para quem defendia o apartheid, acreditava-se que o relacionamento entre brancos e negros era uma situação que iria levar a espécie humana à extinção. Né? Então, o Hitler acreditava nisso, o Mussolini acreditava nisso, vários políticos brasileiros, durante o início do século XX, acreditavam nisso. Né? Tanto é que a política de imigração italiana para o Brasil é uma política de branqueamento da sociedade brasileira. Então, essa ideologia determinista era algo que predominava por grande parte dos países do mundo. Só que na África do Sul, isso era uma lei. Aqui no Brasil, o preconceito ainda continua existindo, mas nunca foi uma lei. Né? Nunca foi um texto, nunca esteve presente na nossa Constituição. Na África do Sul, sim. Tanto é... Professor, Oi. E tipo assim, você tá falando o que acontece, mas e as pessoas que eram, sei lá, pardas, tipo a minha cor, mais ou menos, elas eram consideradas isso também? Também. É mais ou menos assim, o Murilo. Tanto é que na África do Sul, o negro ele tinha que andar com passaporte. Porque o negro, mesmo ele morando nos Sowetos, que eram locais sem estrutura, ele era obrigado a ir para os bairros brancos para trabalhar. Então, como ele ia para o bairro branco para trabalhar, ele tinha que andar com passaporte. E se ele não tivesse esse documento com ele, ele era preso. Né? Tem um filme também do Nelson Mandela, que é bem legal, agora esqueci o nome, depois eu mando para vocês o link ou o nome dele. Mas, assim, tem um filme do Nelson Mandela que mostra a relação que ele teve de amizade com o carcereiro quando ele foi preso. Porque o Nelson Mandela ele ficou preso durante 40 anos. Né? 40 anos ele ficou preso, né? Por conta das suas atitudes, né? Das suas ações, né? De tentar acabar com o apartheid. Só que ele ficou preso. E nunca a política africana do Sul, ou sul-africana, conseguiu provar que ele estava errado. Então, nesse sentido aí, durante a década de 70, 80, a África do Sul ela sofreu embargos econômicos de países da Europa. Né? Por quê? Porque, para eles, um país que tem esse tipo de comportamento racial, ele vai sofrer embargos comerciais. Então, a África do Sul, ela era um país isolado. Era um país que não recebia ajuda de nenhum outro país, né, por conta da sua política segregadora. Né? Então, tem todas essas questões aí importantes. E apenas, né, na segunda metade, né,
na segunda metade da década de 90 é que isso muda. Porque em 94, o Nelson Mandela ele é eleito à presidência da África do Sul. E assim ele acaba com todos os resquícios do apartheid. Mas pensa bem, gente, assim, nós estamos falando de um sistema político, né, de uma lei que ele predominou durante quase toda a Guerra Fria. Né? Então, a desigualdade social na África do Sul é muito grande ainda. Né? E isso vai impactar no desenvolvimento daquela nação. Então, gente, ó, transportando isso para cá, a única diferença que a África do Sul tem do que o Brasil é que, assim, o preconceito lá ainda ele é presente e ninguém tem vergonha de deixar claro. No Brasil, o preconceito ele é velado. Então, o que quer dizer o preconceito velado? Né? As pessoas julgam muito as pessoas pela aparência. Né? Então, nós vemos isso muito. Semana passada, nós tivemos um exemplo muito claro daquele jovem que foi trocar o relógio do seu pai num shopping no Rio de Janeiro e ele foi quase aconteceu com ele o que aconteceu com o George Floyd. Né? Então, ele foi acusado de ter roubado o relógio que ele comprou para o pai dele. Então, gente, qual a diferença do Brasil para a África do Sul? É que aqui o preconceito ele existe, mas a gente finge que não existe. É o que eu acredito que é pior do que o preconceito. É tipo assim, eu finjo, né? Eu finjo que está tudo normal, mas na verdade nada é normal no nosso país. Tem várias pesquisas, gente, a gente pode apontar várias pesquisas que quem é mais atingido pela pandemia aqui no nosso país, a maior parte dos mortos é de negros e de pardos. Tudo bem que eu não gosto muito dessa denominação pardo. Para mim, negro é negro e acabou. Não tem esse negócio de pardo. Para mim, tudo... Que nem a minha sogra diz, que a minha sogra é negra, né? A minha esposa é negra. Minha sogra diz que, assim, que pardo é papel, né? Que ela é negra. Né? Então, nós temos todas essas visões aí que nós devemos levar em consideração, né? Gente, o nosso país ele tem muito a aprender com a África do Sul. Né? Por quê? Porque a política que foi implementada pelo Nelson Mandela, ele vai ser uma forma de você acabar com aquela segregação, né? Naquela região. Bem, gente, então, alguma dúvida? Dúvida, gente? Não, professor, não. Não, professor. Nope. Certeza? Absoluto. Vocês concordam com isso que eu estou falando ou vocês acreditam que Sim, uma tem outra dúvida coisa? nenhuma. Gente, assim, eu não sou 100% certo. Eu tenho um ponto de vista. O ponto de vista de vocês também é valioso, levando em consideração isso. Né? Nós devemos pensar da seguinte forma. Só com as somas de pontos de Eu vista, concordo nós com vamos ter você, algo professor. democrático. Eu acho... Professor, você tocou no assunto do moço que foi trocar o relógio. E também nessa mesma reportagem teve o motoboy que foi entregar comida num condomínio. Do Matheus, né? E o... Professor, uma pergunta. O moço que ofendeu o motoboy, você acha mesmo que ele tenha problemas psicológicos ou é só uma desculpa para passar em branco? Olha, gente, ó, eu posso ser sincero para você, o nosso país é um país que nós ainda estamos muito amarrados do que o Gilberto Freire trabalhou lá no livro Casa Grande Senzala. Nós acreditamos que no Brasil existe uma democracia racial. Né? Então, quando essa linha ela é ultrapassada, quando tem a deflagração flagrante de um ato de preconceito, tem muita gente que considera isso natural. Mas, no caso desse rapaz aí que atacou, né, que xingou lá o Matheus, né, ele está usando uma artimanha para tirar o peso da punição que ele vai ter. Então, ele vai alegar que ele tem problemas de insanidade. Que nem
O meu filho pode ser considerado uma pessoa insana porque ele é autista, ele não tem controle dos seus atos. Já uma pessoa que articula o discurso como ele articulou, Professor, gente, é impossível dizer que ele é uma pessoa que tem deficiência mental. Gente, ele articulou certos argumentos que não tem como uma pessoa que tenha necessidades especiais, como meu filho, como qualquer uma outra pessoa que tenha um... Não diria, a pessoa que tem problema não diria essas palavras. professor, Iriam ser de outro jeito. professor. Fala, pode falar. É o Lucas que está falando? Ó, professor, por que todo mundo acha que só por causa que uma pessoa tem diferença de outra pessoa, que é completamente normal que eles acham, ele é inferior a ela? Então, é mais ou menos assim. Isso é colocado lá no século XIX com determinismo social. Então, para que haja uma colonização e para que haja o desenvolvimento capitalista, se pregou o seguinte, que um grupo ele era mais evoluído do que o outro. E como aspecto para determinar essa superioridade, foi feita a escolha pela pele e não pelo seu poder intelectual. Uma coisa é o seguinte, eu posso ser branco, mas eu não sou mais inteligente do que muito homem negro que tem por aí. Gente, eu conheço estudiosos que são negros que eu bato palmas para ele. Tem um geógrafo chamado, né, o Milton Santos. Nós temos vários estudiosos negros que são excelentes. Só que Professor, mostra aquele filme daquele médico que era negro e é aquele que fez aquela cirurgia de separação de duas Separação crianças que eram juntas. que nasceu juntos. Então, mas, gente, é assim, entendeu? Só que depois da Segunda Guerra Mundial foi um movimento de tentar resolver esses problemas. Só que isso, ainda tem gente que acredita que isso é verdade. Que os povos não devem se misturar, que o negro é inferior, que a mulher o lugar da mulher é em casa. Ainda tem gente que acredita nisso. Né? Não é a maioria, mas é um grupo que tem uma representatividade na política e na mídia que é preocupante. Uma coisa sou eu falando, uma coisa é o presidente, uma outra coisa é o governador, uma outra coisa é o... Sabe? É uma coisa que eu tenho que... É uma das coisas que nós temos que entender. Líderes são para liderar e não para dividir. Quando eu vou liderar um grupo, quando eu vou ser um líder, eu vou apoiar que todos sejam iguais. E eu tenho que dar oportunidades iguais para todos se desenvolver. Só que quando eu falo que um é superior e o outro é inferior, eu estou reforçando essa ideia do quê? De que o mundo ele é dividido a partir de um aspecto que eu acho horrível, mas é assim como o mundo é dividido até o dia de hoje, que é a questão de cor de pele. Né? O nosso país, existe essa divisão velada. O que é velada, né? É quando você põe um véu. Uma mulher, quando ela vai se casar, ela está velada, ela está com véu sobre o seu rosto. Que quando o marido vai, né, ele vai receber, ele tira o véu dela. É a mesma coisa do que aqui no nosso país. No nosso país, o preconceito é velado. Então, ele está sobre um véu. Cabe nós a desvelá-lo, né? Tirá-lo de si. Entendeu, gente? Então, eu vou desligando aqui, porque falta um minutinho aqui, senão daqui a pouco vai cair a linha aí e vocês vão ficar meio perdidos. Tudo bem? Mas assim, ó, precisando de mim, eu estou aqui à disposição no WhatsApp. Só mandar mensagem que a gente vai conversando, tudo bem? Tudo bem, gente? Sim. Então, Sim. até semana que vem. E precisando de mim, estamos aí. Beleza? Aquele abraço. Valeu, professor. Tchau. Tchau, professor. Até mais.